E a gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4. Aliás, podcast não, podcast e videocast, porque aqui no Brasil, de fato, você não só escuta as nossas análises, você também pode acompanhar por vídeo. Vem com a gente, porque a partir de agora estamos no ar com uma análise sobre os principais assuntos da conjuntura política, social, econômica do nosso país, aqui no podcast 3x4. Eu sou a Nara Lacerda, estou de volta depois de um tempinho aqui de descanso e junto comigo, dividindo a bancada do podcast 3x4, eu estou com o meu companheiro de redação, o jornalista Igor Carvalho, que é o repórter de política aqui do Brasil de Fato. Igor, tudo bem? Fala, Nara, bem-vinda de volta ao seu lugar. E mais uma semana, né? E nesta semana, compondo nossa bancada, já presença fixa do 3x4, a economista, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e comentarista do 3x4, Juliane Furno. Ju, me escuta, bom dia. Olá, bom dia, Igor, bom dia, Nara, bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vinda, Juliane Furno, bom ter você aqui com a gente. E você pode acompanhar o podcast 3x4 nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no X. A gente também está nas principais plataformas de streaming. Procure o podcast 3x4 na plataforma da sua preferência. E, claro, estamos na Rádio Brasil de Fato, no 98,9 FM. O nosso debate hoje aqui no podcast 3x4 não podia deixar de ser o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, uma data que há mais de 100 anos marca e celebra a luta de trabalhadores e trabalhadoras no mundo todo. Curiosamente, as demandas das lutas e dos debates que a gente faz atualmente não são tão diferentes dos debates que a gente tinha há um século atrás. Então a gente vai conversar um pouco sobre como esse novo cenário de trabalho no mundo todo vem repercutindo na vida de trabalhadores e trabalhadoras e na existência também das entidades representativas de classe. Qual é o papel dos sindicatos nesse novo momento do trabalho no Brasil e no mundo? As entidades representativas de classe estão mais distantes do movimento popular de trabalhadores e trabalhadoras. Como é que ficam os nossos direitos frente à pejotização e à precarização e à falta de vínculos de trabalho? Todo esse debate você acompanha a partir de agora aqui no podcast 3x4. Quem é que a gente convidou para falar sobre esse tema, Igor? Olha, para falar sobre todos esses assuntos que a Nara enumerou aqui, nós convidamos a juíza do trabalho, Ana Paula Alvarenga. Olá, Ana Paula, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Igor. Bom dia, Nara. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite e queria dar também bom dia para a Juliane. Nós fomos colegas, né, na Unicamp, no período que eu estava fazendo mestrado e ela o doutorado, e nos conhecemos aí da academia. É um prazer estar aqui com vocês e bom dia a todas e todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Legal, é tradição já abrir o programa e os convidados já conhecem a Juliane Furno. Está pronta para sair na próxima eleição já, a Ju. Maravilhosa. Ana, queria começar a explicar ao ouvinte. A Ana já nos autorizou a chamá-la de você, né, Nara? Isso. Ana, queria começar falando com você sobre algum desses pontos que a Nara enumerou. Nós tivemos nas últimas décadas a incorporação de novas tecnologias no mundo do trabalho, vieram alguns fenômenos como a uberização, os trabalhadores passaram a discutir qualidade de vida, tempo gasto no trabalho. Porém, nós temos um elemento em toda essa engenharia que é a perda de contato dos sindicatos com a classe trabalhadora. Eles foram perdendo espaço na mediação dessa relação com os empresários, com os empregadores, com o mundo do trabalho e os trabalhadores. Por que se dá esse fenômeno, Ana? Bem, eu compreendo que o que aconteceu, né, nos últimos anos, e não só em decorrência da tecnologia, né? Todas as mudanças pelas quais o próprio sistema capitalista passou, né? A partir do momento, eu tenho a terceirização, eu tenho o exercício de atividades
em outros países. Então, houve a classe trabalhadora, né, originalmente, quando a gente pensa pós-revolução industrial, início do século XX, ela era uma classe que se identificava dentro do seu grupo, né? Então, eu tenho, por exemplo, trabalhadores metalúrgicos, que se identificam com outros trabalhadores metalúrgicos, para trabalhadores da área de petróleo, bancários, professores, né, as mais variadas áreas em que as pessoas atuam trabalhando, e estes grupos, as pessoas ali se identificavam. E os sindicatos, neste momento, eles eram, na minha percepção, um espaço de pertencimento, né? Os trabalhadores buscavam o sindicato como um espaço de pertencimento. Então, era um espaço de luta por melhores condições de trabalho, um espaço de ampliação de direitos por meio das negociações coletivas, mas também um espaço de encontro, de pertencimento, aonde eu estou com os meus iguais, aonde eu estou com os meus colegas, a minha classe, né? E o que veio acontecendo nos últimos, nas últimas décadas do capitalismo? Houve, efetivamente, a classe trabalhadora, não que ela se desintegrou, né? Ela permanece aí, ela é representativa da maioria da população, da maioria dos países, mas ela hoje está desfacelada, né? Eu muitas vezes não consigo identificar a que classe aquele trabalhador ou onde ele está inserido, né? Então, o sindicato, na minha percepção, ele acaba perdendo este espaço de pertencimento, principalmente no Brasil, onde nós temos uma organização sindical que é estabelecida a partir da classe profissional, né? Então, eu tenho hoje dentro de uma indústria metalúrgica, eu não tenho apenas metalúrgicos, eu tenho diversos trabalhadores terceirizados que atuam exercendo outras atividades, eu tenho mesmo empregados próprios de uma metalúrgica, mas que atuam em determinadas áreas muito técnicas ou muito específicas, né? E eu observo, por exemplo, que na mesma medida em que os sindicatos, de certa forma, perderam este espaço como um local de pertencimento, nós observamos também um outro movimento social que me parece que está muito próximo a esse, que é o movimento social, por exemplo, das igrejas evangélicas, né? No mesmo período que o sindicato vai perdendo um espaço de pertencimento, as igrejas elas começam a ampliar, né, os seus grupos. Por quê? Porque muitos trabalhadores vão buscar pertencer a algo, pertencer a um lugar, pertencer a um grupo, né? E quando eles muitas vezes não encontram este espaço nos sindicatos, muitas vezes eles buscam outros espaços. Então, me parece que a globalização, a internacionalização do capital, o capital financeiro, as novas formas de produção, elas acabaram por desfacelar esta classe. Ao lado disso, nós temos o quê? Nós temos uma imensa precarização do trabalho, então trabalhadores que estão a cada momento exercendo uma atividade diferente, eles não têm nem sempre uma profissão específica, ora estão no comércio, ora estão no serviço, ora conseguem um emprego na indústria, ora estão fora do mercado de trabalho, ou em relações muito precárias de trabalho, né? E nos últimos anos a tecnologia ela acaba ampliando, né, esse distanciamento, não apenas dos trabalhadores dos sindicatos, mas dos trabalhadores com eles mesmos, né, com o próprio espaço de trabalho. Então, a partir do momento que eu tenho tecnologia mediando o trabalho de alguém, né, eu tenho uma impessoalidade instaurada. Eu não sei mais quem é o meu chefe, eu não sei mais quem é o meu colega de trabalho, né? Então, eu acredito, né, que esse conjunto de fatores, ele levou ao enfraquecimento dos sindicatos, sobretudo no Brasil, né, porque os sindicatos não conseguiram se reinventar, né, para alcançar esse novo grupo de trabalhadores que é muito amplo, né, que é muito diverso, e este ponto central do sindicato como espaço de pertencimento, né, ele acaba deixando de existir, né? Nós podemos conversar com vários trabalhadores
E muitos falam, não, eu não vou filiar o sindicato, eu vou ter que pagar, só para pagar, para quê? Né? Então, eu acredito que é um conjunto de fatores, né, que leva a isso. E, em termos jurídicos, né, sem entrar aqui muito nessas questões, até porque o objetivo não é uma aula de direito, né, em termos jurídicos, o sistema sindical brasileiro ele é um sistema sindical que olhou para um mercado de trabalho do início do século, né, da meados do século passado. Sim. Então, era um sistema de trabalho em que eu tinha realmente os trabalhadores no chão da fábrica, reunidos no mesmo espaço, exercendo a mesma profissão. Tanto é que até hoje os sindicatos ainda mais fortes são aqueles que ainda conseguem ocupar esse espaço na vida do trabalhador. Né? Sim. Acho Tivemos que aí. Isso contribui. Tivemos aí a sonoplastia dos pets maravilhosos. Excelente, Ana. E vamos trazer a Juliane para essa conversa também. Juliane, aqui no Brasil a gente observa que essas mudanças no mundo do trabalho, que foram citadas na nossa introdução e também pela Ana, foram muito impulsionadas pela reforma trabalhista de Michel Temer em 2017. Eu vou trazer alguns dados recentes aqui, vou ler para vocês, são dados que nos ajudam a entender o que foi que aconteceu depois dessa reforma trabalhista aqui no Brasil. Olha, segundo o IBGE, no ano passado, a taxa de desemprego atingiu os menores níveis desde 2012, 6,6%, só que o trabalho informal foi o maior medido no período. O índice chegou a 31,77%, em 2012 era de 22%. O IPEA, nosso Instituto de Pesquisa Econômica, relaciona a taxa elevada de trabalho informal com a queda na capacidade do Estado de garantir o cumprimento da legislação trabalhista e alerta numa nota técnica. Antes de 2022, o padrão era de que a redução do desemprego fosse acompanhada de aumento no número de pessoas com carteira de trabalho assinada. Isso não acontece mais no Brasil. Na época da reforma trabalhista, Ju, o projeto do ex-vice-presidente trazia a promessa de modernização e melhora na economia. Isso aconteceu? Bom, eu acho importante iniciar por uma afirmação que, né, na escola onde eu me formei, no Instituto de Economia da Unicamp, né, no CESIT, onde a Ana Paula também se formou nesse tema, a gente sempre afirma que o que determina numa economia mais ou menos emprego é muito menos a legislação trabalhista, seja mais flexível ou mesmo mais organizadora, formalizadora das condições de trabalho e, sobretudo, a atividade econômica. Então, o que vai determinar se vai haver mais ou menos emprego é a atividade econômica, quer dizer, se tem crescimento econômico, se tem crescimento da renda, se tem aumento do crédito, isso vai levar a mais consumo. Se há mais consumo, há, então, motivos, né, justificativas racionais para que os empresários ampliem a sua produção, contratando, inclusive, mais pessoas. É isso que explica, por exemplo, que na década de 90 a gente tenha tido um desemprego elevado e lá em 2014 a gente tenha chegado na mínima histórica, né, medida pela PNAD contínua. O que mudou na legislação trabalhista nesse período? Praticamente nada. Então, a mesma legislação trabalhista pode conviver com períodos de desemprego de 2 dígitos e períodos de desemprego bem mais baixo, quase numa situação de pleno emprego. Então, não é a legislação trabalhista. Isso, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fez uma pesquisa com a experiência de 108 reformas trabalhistas e constatou que não há correlação entre flexibilização da legislação trabalhista e geração de mais emprego. Um empresário não vai contratar uma pessoa porque agora o custo do trabalho ficou mais baixo. Ele vai contratar alguém se ele tem expectativa de que aquilo que ele produz, né, aquilo que ele oferta, vai ter demanda. Agora, o que a reforma trabalhista fez, e que é muito importante para entender o aumento da informalidade, ela possibilitou que o trabalho
de pessoa jurídica ou microempreendedor individual, ele possa ter um vínculo de trabalho sem um vínculo jurídico. Deixa eu explicar. O MEI, inclusive, foi um elemento muito importante a criação, né, da legislação do microempreendedor individual, que servia justamente para dar um grau de formalização àqueles trabalhadores que são autônomos. Por exemplo, a cabeleireira, o taxista, esses trabalhadores autônomos que determinam se querem trabalhar todos os dias da semana, né? O único impacto vai ser a renda, obviamente, mas que eles definem o seu trabalho. Esse trabalhador, a partir da existência do MEI, passou a, por exemplo, recolher para o INSS e ter cobertura previdenciária. Acontece, pós-reforma trabalhista, que aquele trabalhador que tem subordinação real a um patrão possa trabalhar todos os dias da semana, cumprindo jornada de trabalho, tendo subordinação a metas trabalhistas e sem a existência do vínculo jurídico. Então, é isso que explica por que o desemprego cai, porque a economia está aquecida, mas aumenta o emprego informal, porque o que a gente conhecia antes, na PNAD, né, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, como trabalho informal, era basicamente trabalho no setor privado sem carteira. Agora, a gente tem que entender a informalidade de forma mais ampla, inclusive levando em consideração os que respondem à pesquisa trabalha por conta própria, se tem CNPJ, se não tem CNPJ, não é empregador, é um trabalhador informal. Se é uma pessoa jurídica que tem tem subordinação, trabalha, por exemplo, numa empresa de engenharia, bate cartão todos os dias, mas não tem um vínculo, é um emprego informal. Então, precisamos alargar e complexificar um pouco mais o conceito de informal, e vem justamente, Nara, dessa possibilidade contraditória, né, que é de um trabalhador autônomo ter subordinação real. Eu acho que é essa esquizofrenia que vai deteriorar cada vez mais o mercado de trabalho. Ô Ju, eu vou insistir aqui, mais uma pergunta contigo. Nós tínhamos, dados do IBGE do ano passado, mostram que em 2012 o Brasil tinha 14,8 milhões de trabalhadores sindicalizados. Isso dava aproximadamente 16% das pessoas ocupadas no país. Em 2024, 12 anos depois, esse índice caiu para 8 milhões de trabalhadores sindicalizados, 8,3% das pessoas ocupadas. Eu queria que, Ju, se possível, você pudesse, se a gente conseguisse formular junto aqui, o que significa politicamente, né? Ou seja, você tem uma massa, metade praticamente, de trabalhadores que não estão sob o guarda-chuva dos sindicatos, e o que significa também economicamente, a perda de força econômica dos sindicatos. Onde é que isso pode, ali na frente, que tipo de problema isso pode trazer ali na frente para a organização sindical? Bom, isso tem explicações, né, de caráter mais histórico, acho que a Ana falou muito bem, inclusive sobre a perda da identidade da categoria trabalhador, que se acentua com outro elemento da reforma trabalhista, que é a possibilidade da existência de trabalho intermitente. Aí sim o trabalhador não sabe se ele é comerciário, se ele trabalha na indústria, se ele trabalha nos serviços, ou seja, o nosso sindicalismo ele é muito pautado por essas reivindicações de caráter corporativo, inclusive vem lá de uma herança varguista, né? E as pautas corporativas dizem respeito a categorias, né? Isso cada vez vai ficando mais fluido. A gente não pode desprezar o que é o impacto da racionalidade neoliberal. Veja, mesmo eu achando que os governos Lula e Dilma, por exemplo, não são governos que se caracterizam como governos neoliberais, eles transcorrem em um período em que o capitalismo é neoliberal, né? E que os principais valores e a disputa ideológica se dá sob a supremacia do neoliberalismo, que tem no individualismo, né, na meritocracia, elementos basilares de sustentação. Isso explica porque não só o movimento sindical, mas o movimento estudantil, né, nas suas entidades históricas, ou mesmo os partidos políticos sofreram um revés nesse período. Por fim, eu acho que tem um problema de caráter organizativo também. O sindicalismo, ele fazia, né, muito sentido no período da existência de categorias, de crítica ao modelo dos sindicatos
corporativistas e pelegos do passado, né, bradando por pautas importantes num período em que a classe trabalhadora tinha amargado grandes derrotas, né, com os reajustes, os arroxos, na verdade, da ditadura militar. Mas hoje esses espaços, né, não no seu conteúdo, mas na sua forma, parece que precisam passar por um processo intenso de autocrítica, ou se não de autocrítica, de readaptação. Porque o sindicalismo hoje, de fato, né, se mantiver, os sindicatos tradicionais, se mantiver organizado em categorias, se tiver deslocado das pautas que tem a ver com o dia a dia da população, né, o trabalhador, ele é mediado, é atravessado por vários temas da sua vida. Se tiver ausente ou não proporcionando espaços de sociabilidade, e, sobretudo, se estiver com uma estrutura fechada, e digo fechada a pautas novas, a demandas sociais novas, a demandas representativas, como da juventude, das mulheres, dos negros e negras, vai cada vez mais ficar representando um contingente hoje muito pequeno da sociedade, que são aqueles trabalhadores, em geral homens mais envelhecidos, com vínculos de trabalho tradicionais e muito bem estabelecidos. Então, o impacto disso é que vai continuar havendo luta política, e acho que os entregadores demonstram que a luta política não é necessariamente, né, a luta capital-trabalho não necessariamente precisa ser mediada pelo sindicato, mas o sindicato, inclusive pela prerrogativa legal, né, de ser quem negocia com os patrões, na medida em que ele vai sendo enfraquecido, a capacidade de interlocução com o Estado e com os empregadores também cai. Isso pode significar, sim, uma perda na capacidade de recomposição salarial a partir das greves, acordos e dissídios, gerando um impacto na distribuição da renda entre capital e trabalho desfavorável para os trabalhadores. Então, o sindicato ele é muito importante, ele é um canal de mediação muito importante, deve ser fortalecido, mas eu acho que o fortalecimento do sindicato não passa mais por ficar bradando que ele é muito importante. Ele precisa, na prática, se mostrar muito importante. E para isso eu digo, né, e repito, é muito importante conhecer a nova classe trabalhadora, conhecer as novas demandas da classe trabalhadora e abrir a sua estrutura engessada e organizativa para uma forma mais horizontal, mais coletiva, que se adeque mais às demandas hoje, especialmente da juventude. Muito importante você trazer esse ponto, Ju, porque essas demandas dessa nova classe trabalhadora são um grande desafio e todas essas mudanças que a gente está citando aqui, elas são utilizadas para o fortalecimento de uma narrativa muito sedutora, a narrativa do não vínculo, do seja patrão de si mesmo, da não submissão a um ambiente de trabalho e até mesmo da ojeriza, do ódio ao termo CLT, que a gente percebe muito nas redes sociais e até nas escolas. Hoje em dia tem criança e adolescente usando o termo CLT como xingamento. Olha a que ponto nós chegamos, né? E nas redes sociais a gente vê jovens se manifestando contra as formas tradicionais de trabalho, impulsionando essa cultura coach, acho que a gente pode chamar dessa forma, de seja o empreendedor de si mesmo. Como Ana Paula, que a gente pode vislumbrar o futuro da luta de trabalhadores e trabalhadoras a partir dessa geração sendo formada com essa percepção do trabalho formal e do vínculo de trabalho. Lá no futuro pode ser que todo mundo ache, quer dizer, todo mundo já está achando isso, né? Que qualquer um pode ser empresário e empresária e que o mundo do trabalho comporta com essa massa de pessoas sendo empreendedoras e empreendedores. A gente sabe que isso não funciona assim. Como é que você vê, Ana Paula, o futuro da luta principalmente popular de trabalhadores e trabalhadoras, frente a uma geração que tem cada vez menos apreço pelo vínculo? Eu posso falar de escola sobre isso, porque tenho 2 filhos adolescentes, de 14 e 19, e mais de uma vez eu já ouvi eles conversando com amigos, falando, se você vai ser CLT, né? É como se estivesse rogando uma praga para o amigo, né? E não desejando um bom emprego, com direitos garantidos, né? Eu acho que são 2 aspectos. Um que a Ju já colocou muito bem, né? Que é a ideologia que está por trás do neoliberalismo
independentemente do governo que nós temos no país, né? É uma ideologia que está difundida no mundo todo, e dentre as características está o individualismo, né, e a meritocracia. Então, há um reforço muito grande do individualismo no sentido e do mérito, né, no sentido de que você pode fazer por você mesmo. Ninguém vai fazer por você. O governo não vai fazer por você, o sindicato não vai fazer por você, é você que tem que fazer por você mesmo, né? E, ao lado disso, qual o bônus que é prometido? Né? O bônus que é prometido é que você terá liberdade, né? Então você não vai ter patrão, você não vai ter horário de trabalho. Então é um discurso muito sedutor, principalmente para os jovens, né? Olha como é bom, eu trabalho sem patrão, eu trabalho sem horário, sou eu mesmo que garanto a minha renda, né? E está tudo bem, é o meu mérito, né? Então é um discurso muito sedutor, mas é um discurso absolutamente falacioso, né? Primeiro, porque estas novas relações de trabalho, né, que surgem, sobretudo a partir do desenvolvimento tecnológico, elas dão a falsa ideia da liberdade, né? A falsa ideia da autonomia, né? Aqueles que trabalham na Uber, trabalham com iFood, com todas essas plataformas que agregam trabalhadores, né? Eles são realmente cooptados por esse discurso. Mas é evidente que estas novas formas de trabalho, na verdade, o que elas têm de novas é apenas o fato de que elas são mediadas pela tecnologia. Mas as ordens estão ali, a subordinação permanece naquele momento, e essa flexibilidade de jornada, né, ela não reflete autonomia. Por quê? Porque hoje, ao contrário de termos um chefe de departamento, um encarregado de setor, o que nós temos? Nós temos algoritmos determinando a forma de trabalho destas pessoas. A velocidade com que um algoritmo consegue fazer toda a leitura daquele trabalho que está sendo prestado, fazer todas as determinações, uma velocidade muito superior à velocidade que qualquer chefe humano faria. Então, é uma subordinação ainda mais intensa do que aquela subordinação tradicional. Só que ela fica disfarçada, né, ali pelo algoritmo e ali pela falsa ideia de liberdade, pela falsa ideia de empreendedorismo. Eu sou empreendedor, né, e a minha renda vem do meu mérito, do meu empreendimento. Tudo isso é falacioso, né? Esses trabalhadores, eles estão sujeitos a um empregador, que é aquele que extrai do trabalho dele o seu lucro, né? Eles estão sujeitos a diversas regras, né? Se olharmos para o manual de regras da Uber, do iFood, qualquer um que seja, é gigantesco a quantidade de obrigações que aqueles trabalhadores estão sujeitos, submetidos, né? Eles estão sujeitos a diversas penalidades e estas empresas têm um controle absoluto do trabalho destes trabalhadores, sem ter um custo com direitos trabalhistas, com direitos previdenciários, sem ter uma preocupação maior com a saúde e segurança destes trabalhadores, né? A todo momento a gente vê as notícias nos jornais a respeito de acidentes com motoboys, é um índice altíssimo, né, de acidentes de trânsito, com morte e também com lesões muito graves. E esses trabalhadores estão completamente a descoberto, né? Mas um outro ponto que, falando ainda disso, mas que a Ju levantou e que eu acho que é importante a gente reforçar, é que a classe, né, nós estamos vendo aí as greves dos EPs, né? Vejam como eles conseguem se organizar. Né? É muito interessante olhar para essa organização, porque eles se organizam e conseguem fazer grandes movimentos de reivindicação, movimentos sociais. Por quê? Porque eles se sentem pertencendo àquele grupo. Então, por isso que eu sempre gosto dessa palavra. O sindicato precisa ser um espaço de pertencimento. Então, os sindicatos precisam se reinventar, né, para trazer, como a Ju falou, todas essas novas demandas, estes novos trabalhadores,
e mostrar, né, talvez um espaço, inclusive, de formação de uma nova cultura. Sim, sem dúvida. Né, para a gente conseguir superar essa cultura individualista e da meritocracia do neoliberalismo. Sem dúvida, e é muito impressionante ver esses novos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras nascendo mesmo. A gente já discutiu isso aqui no podcast e conversar com esses novos líderes, essas novas líderes, também é algo muito impactante, porque a gente consegue perceber essa mudança de percepção, mas ainda com a importância da coletividade. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com essa conversa, porque eu tenho um recado importantíssimo para você que está nos ouvindo. Quero convidar todo mundo que está ouvindo o podcast 3x4 agora para conferir uma novidade na programação do Brasil de Fato, um novo jornal no rádio para você chamar de seu e se informar dos principais fatos do dia. O Conexão BDF, que tem 2 edições, primeira e segunda edição, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 5 da tarde. Um time de apresentadores e apresentadoras de peso, Kaique Santos pela manhã e o José Eduardo Bernardes e a Larissa Borer no fim da tarde, com informação de qualidade, para você saber tudo que aconteceu ao longo do dia, saber tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo. Te convido a conhecer, então, o nosso novo jornal, Conexão BDF. Você pode ouvir e assistir, participar pelo YouTube do Brasil de Fato e, claro, pelo 98,9 FM aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Vem com a gente. Legal, vamos seguir o programa. Eu tava pensando aqui essa coisa que a Ana tava falando, né, do sentido de pertencimento. Nós cobrimos essa manifestação na área dos entregadores por aplicativo e foi muito interessante ver que quando eles param, abrem inscrições para falar, é quase um assembleísta. Os próprios entregadores foram falar no palco e não aceitaram, por exemplo, o que é um perigo. É um perigo, não aceitaram que políticos subissem no palco, rejeitaram os partidos ali. Nós já vimos onde essa história dá. Mas sobre o aspecto aqui da organização do trabalho, a gente vê a dificuldade deve ser para os jovens assimilar as manifestações que são oitentistas dos sindicatos. Então chega ali aquele caminhão de som, fala 40 líderes sindicais, repetem os mesmos discursos. O quanto isso para o jovem deve ser difícil de ir para casa assimilando aquilo. Mas 2-3 horas exposto a isso. E aí quando você vê o discurso coletivo do trabalho no TikTok, no Instagram, eles adoram. Não, mas mensagens curtas, né? Exato. Podemos também aprofundar o problema das mensagens curtas, mas o quanto tá desconectado. Verdade, Ana, amigo. queria falar sobre um outro aspecto contigo, que é o papel da justiça nessa mediação da relação do trabalhador com as empresas. Muitas vezes as empresas chegam com grandes escritórios de advogados caros, os trabalhadores subrepresentados nesses processos. Qual que é o papel da justiça na mediação dessa relação, Ana? Bem, a Justiça do Trabalho, ela tem sido desde sempre, mas de forma mais acentuada, após a reforma trabalhista, né, e agora, mais recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, objeto de diversos ataques. Né? A reforma trabalhista alterou diversas regras processuais, tornando a Justiça do Trabalho uma justiça mais onerosa para o trabalhador, então pagamento de custas, pagamento de honorários de sucumbência, né, estabelecimento da possibilidade de um acordo fora da justiça, que é o acordo extrajudicial. Então, ao lado de toda esta situação de um mercado de trabalho, no caso do Brasil, com uma grande de trabalhadores informais, de trabalhadores precarizados, né, de trabalhadores inseridos nesse mercado a partir do movimento da pejotização. Né? Então, o trabalhador tem lá uma PJ, uma pessoa jurídica, um CNPJ, e ele passa a trabalhar como se fosse uma empresa, quando, na verdade, ele está trabalhando ali na condição de empregado. Tudo isso, a partir da reforma trabalhista, se acentuou bastante. Né? Nós temos visto um aumento destas condições de trabalho, isso no judiciário trabalhista. Ocorre que agora, mais recentemente, nós temos visto que o Supremo Tribunal Federal, corroborando, né, com uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes, inclusive suspendendo todos os processos no país, que tratam do quê? Da discussão se um trabalhador PJ ele é um empregado ou se ele é autônomo. Essa discussão, historicamente,
sempre foi realizada no âmbito da Justiça do Trabalho. Esse debate se insere na competência constitucional da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada nas relações de trabalho. Nós temos uma justiça especializada nas relações de trabalho, mas o Supremo tem proferido decisões, e agora a última, mais polêmica e mais recente, mais grave, a meu ver, que determinou a suspensão nacional dos processos, decisões que afirmam que não cabe à Justiça do Trabalho analisar essas relações, que caberia à Justiça dos Estados. Primeiro, verificar se existe ou não uma nulidade, e só existindo essa nulidade que esse processo eventualmente poderia ser ajuizado na Justiça do Trabalho. Eu não vou entrar nas discussões teóricas e jurídicas, né, de mérito dessa decisão, mas politicamente e ideologicamente falando, né, é claramente uma tentativa de reduzir a competência constitucional da Justiça do Trabalho, né, de inviabilizar que a Justiça do Trabalho se debruce sobre estas questões, né, e com isso, né, nós vamos reduzindo a própria capacidade de atuação do judiciário. Então, inclusive, está havendo um movimento muito grande de várias organizações, associações, e não é um movimento corporativo, né? É um movimento de ordem política e ideológica, de defesa da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque é o espaço para a solução dos conflitos, né, que envolvem as relações de trabalho no país, e não apenas a relação de emprego, outras tantas relações de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela atua na solução desses conflitos, e ela atua de forma muito imparcial, mas muito técnica. E ao atuar assim, ela tem condições e capacidade de promover o equilíbrio, né, nessas relações, mesmo na relação processual, mesmo quando a empresa tem um grande escritório, com uma capacidade econômica financeira de pagar um advogado, né, caro e muito bem formado, e o trabalhador muitas vezes não tem, né? Mas a Justiça do Trabalho, por ser técnica, esse desequilíbrio, ele acaba desaparecendo no processo mais das vezes, né? E os sindicatos também, para voltar nos sindicatos, eles também têm um papel importante. Porque os sindicatos, né, têm o seu setor jurídico para dar assistência aos trabalhadores. Mas sem Justiça do Trabalho, não adianta ser setor jurídico de sindicato, não adianta advogado bom de empresa, não adianta nada. Olha, é importantíssimo. A gente, inclusive, ia pedir a sua opinião sobre essa decisão do Gilmar Mendes. Que bom que você já falou sobre essa definição do ministro, Ana Paula. A gente tem alguns números aqui. Inclusive, falando em sindicatos, os sindicatos criticaram muito essa decisão do ministro Gilmar Mendes, obviamente, porque ela realmente pode ocasionar no enfraquecimento da Justiça do Trabalho. E como a Justiça do Trabalho é importante, olha só, dados da própria Justiça do Trabalho mostram que no ano passado a gente teve mais de 285 mil processos pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, o que representa um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Hoje esse tema da fraude nas contratações PJ, ou seja, uma pessoa é contratada como PJ, mas tem todas as obrigações do vínculo da CLT, hoje é o 16º assunto que mais impulsiona ações na Justiça Trabalhista. Você está achando que 16º está muito lá atrás? Não, são mais de 1.800 assuntos na Justiça Trabalhista hoje. E olha só, em 2018 esse assunto da fraude aí era o 18º. Já mudou de colocação. Então, ou seja, este assunto está realmente muito quente na Justiça do Trabalho e nós não estamos em um momento que o Brasil pode perder a Justiça do Trabalho e perder a importância da Justiça do Trabalho dessa forma. Eu vou voltar a conversa para a Juliane Furno para a gente falar um pouquinho sobre qualidade de vida no trabalho, que parece ser o grande assunto da pauta popular do trabalho hoje em dia, aqui no Brasil muito representado pelo fim da escala excessiva, né, da escala 6x1, essa redução da jornada do trabalho no Brasil está encontrando muita resistência no mercado, como é comum. Quando a gente vem com mudanças positivas para o trabalhador e para a trabalhadora, o mercado sempre fala, ai meu Deus, Brasil vai falir, né? A tal mão invisível do mercado diz que essa redução pode trazer um prejuízo para as empresas e, consequentemente, para o país. Tem algum sentido com a realidade essa afirmação, Juliane?
É curioso que hoje, mais cedo, eu estava dando aula de formação econômica do Brasil e tem um debate, né, no capítulo 24 do livro Formação Econômica do Brasil sobre o que representaria o fim da escravidão. E aí o Celso Furtado fala sobre as análises mais pessimistas e as mais otimistas, né? E nessas mais pessimistas era exatamente esse conjunto de argumentos. Os empresários perderiam um ativo imobilizado, perderiam capital, isso impactaria, né, num desequilíbrio do balanço dessas empresas, desses empresários. E esse discurso ele é sistematicamente reproduzido toda vez que há uma ameaça ao status quo, né, a conservação da sociedade tal como ela é. Assim como no caso das trabalhadoras domésticas também, quando ganharam o direito, né, conquistaram o direito à carteira de trabalho em 72, estampavam, né, manchetes nos jornais dizendo que aquilo decretaria o fim da ocupação, e pelo contrário, nos anos 2000, inclusive, chegou a ser a primeira ocupação que mais absorvia mulheres no Brasil. Então, acho que isso faz parte do discurso político, né, um conflito distributivo de classe na sociedade brasileira, onde os empresários vão se apegar naquilo que tem condições de manter o seu lucro, né? No caso, uma extrema exploração da força de trabalho. Os seus cientistas, os seus teóricos, né, os prepostos dessas concepções ideológicas vão fazer o seu trabalho, como agora recentemente uma pesquisa baseada em matriz insumo-produto mostrou que o Brasil perderia em torno de 16% com o fim da escala 6x1. E ainda que eu ache que esse tipo de pesquisa não leve em consideração diversos elementos importantes, né, como a qualidade de vida, como o impacto, inclusive, na produtividade, que significa mais tempo para qualificação, mais tempo para estudo, mais tempo para o descanso, ainda assim a gente está falando sobre uma opção de sociedade, né? De uma sociedade que vive para o trabalho e com todos os impactos que isso tem na sua própria dinâmica organizativa, e uma sociedade que tem no trabalho um meio de realização e um meio de obtenção de renda para poder satisfazer as suas necessidades mais imediatas. Então, acho que este é um debate importante, que mais uma vez o sindicalismo de caráter mais tradicional ou disputou muito ali quem era o pai da criança, ou demorou numa resposta de caráter mais assertivo, mas acho que envolve outras também. Tem uma questão importante que deveria, acho que, ter maior repercussão, que é o adoecimento mental. Tem categorias como bancários que lideram, né, em função da coerção vinculada a atingimento de metas, mas outros tantos adoecimentos, no caso, inclusive, de docentes, que vão ter impacto, inclusive, fiscal no Estado, porque essas pessoas vão ter que se afastar, vão ter que ser tratadas no Sistema Único de Saúde, e que são, portanto, responsabilizadas, né, ou a sua responsabilidade é transferida para o setor público, enquanto a sua gestão é organizada e ditada a partir das regras do setor privado. Eu acho que isso tem que entrar mais na pauta. A qualidade do trabalho, a qualidade do transporte, o direito ao acesso à moradia digna, e termino dizendo, talvez esse tenha sido um grande trunfo do que a gente, né, tem como mais ápice período de organização do movimento sindical no Brasil, que é o novo sindicalismo, que ajudou ali na transição da ditadura para a democracia, porque era um movimento que justamente equacionava, porque não podia fazer na fábrica, porque não tinha liberdade e autonomia sindical, precisava fazer nos bairros. Então, equacionava na sua pauta tanto a dimensão salarial quanto a dimensão da vida, da carestia, da fome, dos direitos sociais, da democracia. Talvez nos falte mais essa conexão, né? Não é só a questão do salário real, mas as condições sociais de trabalho que vão impactar muito, sobretudo, as doenças de caráter de saúde mental. Legal, vocês escutaram Juliane Furno, economista, professora da UERJ, comentarista fixa aqui do 3x4. Está conosco também Ana Paula Alvarenga, juíza do trabalho, para quem eu tenho uma curiosidade, Ana. Em seus artigos você fala sobre a relação perversa, a conexão entre a terceirização e a possibilidade de regimes de trabalho, modelos de trabalho análogos à escravidão. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, por gentileza? Claro. Primeiro, lembrar, né, que
não obstante o fim da escravidão formal em 1888, o Brasil convive, né, com a escravidão contemporânea, na verdade, a escravização de mulheres e homens ainda hoje, e tem uma distribuição geográfica ampliada. Nós encontramos situações de escravização em todas as regiões do país. Existem, claro, alguns locais de maior concentração, mas a distribuição é nacional. Nós temos diversas atividades onde temos o resgate de trabalhadoras e trabalhadores em condições análogas de à escravização, né, ainda hoje. Então, é ainda um grande problema, um grave problema da nossa sociedade contemporânea, né? E o que a relação entre terceirização e escravização, ela passa exatamente pelo fato de terceirização, né? E aí terceirização, quarteirização, nós temos cadeias produtivas, né, nesse sistema de terceirização, e nós vamos encontrar muitas vezes a escravização lá na ponta dessa cadeia. Então eu tenho aqui uma grande empresa que observa as regras trabalhistas, os direitos dos seus trabalhadores, mas terceiriza uma parcela da sua produção para uma outra empresa, de um porte um pouco menor, que por sua vez adquire o insumo já de uma outra empresa, e lá na ponta eu tenho a escravização. Então, e muitas vezes sem a responsabilização desta grande empresa que está no ápice dessa pirâmide, dessa cadeia produtiva. Então, a terceirização, ela é um mecanismo de precarização, né? Diversos estudos econômicos demonstram que os trabalhadores terceirizados, e nem são os escravizados, são os terceirizados típicos, né? Eles têm salários mais baixos, condições de trabalho não adequadas, tanto naquilo que se refere à saúde quanto que se refere à segurança. Há um índice de descumprimento de normas trabalhistas imenso por parte de empresas que realizam a terceirização, né, em relação aos trabalhadores terceirizados. Então, nós já temos uma precarização que decorre deste fenômeno da terceirização. E essa precarização, ela atinge o seu ápice no momento que trabalhadores deixam de ser apenas trabalhadores precarizados para se tornar trabalhadores escravizados. E a gente muitas vezes imagina que a escravização vai acontecer em regiões de fronteira, em regiões longe de centros urbanos, e hoje não, né? Hoje a escravização, ela está presente nos centros urbanos, ela está presente em regiões riquíssimas do país. Então, o interior de São Paulo, que é uma região com alto IDH, com um alto índice de desenvolvimento econômico, ele a todo momento tem situações de libertação, de resgate de trabalhadores e trabalhadoras escravizados. Então, a terceirização como mecanismo de precarização, ela acaba também conduzindo a essa precarização extrema, que é a escravização contemporânea de homens e de mulheres no Brasil, né? E condições subhumanas de vida, sem nenhum direito, condições subhumanas de saúde, de trabalho, são situações extremamente graves, né? E ainda muito presentes, não obstante, né, o fim da escravidão legal no país há muito mais de 100 anos. Vou inclusive convidar quem nos assiste, quem nos escuta, a ler no brasildefato.com.br. Pedro Estopassoli está com uma série na Lacerda de alguns documentos exclusivos que ele recebeu, em que ele mostra algumas empresas que foram flagradas mantendo seus trabalhadores em algumas formas mais sofisticadas, como nos disse aqui a Ana, de trabalho análogo à escravidão. Ju, eu estou muito pressionado, eu tô com uma curiosidade, queria ver contigo. Queria uma resposta breve tua, que a gente está caminhando para o final. O Brasil, ele teve na sua história alguns quadros importantes no sindicalismo, extremamente carismáticos e que conseguiam convencer o trabalhador, trazer o trabalhador. Lula, Margarida Alves, Chico Mendes, o próprio João Felício recentemente. Muito brevemente, Ju, você acha que os sindicatos também não têm formado quadros que inspirem a classe trabalhadora, que o trabalhador olhe e se identifique com ele e resolva acompanhá-lo? Eu não sei.
tenho a impressão que não tem formado quadros, eu acho, que vocalizam o que hoje a sociedade demanda como representatividade, a grande parte da sociedade. Isso sim, né? Não tem formado mulheres, não tem formado jovens, não tem formado negros e negras, acho que essa dimensão é falha. Não sei muito do caráter carismático, então eu vou ficar te devendo, mas eu vou dizer uma coisa muito rápida. Vocês estavam falando mais recentemente ali sobre a caracterização do movimento sindical ainda com contornos da década de 80. É muito chato uma manifestação que tem uma liderança gritando no microfone e parece que ela está narrando uma boiada, assim. Estamos aqui, pessoal, viemos... É artificial, acho que isso perde um pouco a vontade de ficar próximo, né, de um carro de som, um discurso abafado, uma gritaria no microfone. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser repensado também na formação de lideranças, assim, um novo, né, ficar mimetizando esse estilo Lula, que talvez, né, tenha em algum período, inclusive pela quantidade de gente assistindo às manifestações, ensejado esse tipo de comportamento, eu acho que dá um caráter ultrapassado. Esse distanciamento do movimento sindical e até da esquerda em geral, a gente já falou disso aqui várias vezes, né, Igor? Da população e do movimento que vem da população, ele precisa ser resolvido urgentemente. Reflexões importantíssimas. E agora, aqui no nosso podcast 3x4, a gente abre espaço para reflexões sobre arte e cultura. Vamos para as nossas dicas culturais, começando com a Juliane Furno. Qual é a recomendação que você traz hoje pra gente, Ju? Hoje eu vou de clássico, eu vou de cinema, vou indicar o filme Eles Não Usam Black Tie, que é um filme, enfim, acho que muita gente já assistiu, ele é um filme brasileiro, tem a Fernanda Montenegro, e ele narra as contradições, né, capital trabalho, dos trabalhadores metalúrgicos dentro da fábrica, mas também várias outras contradições, inclusive da família, e como lidam com as necessidades objetivas. Acho que tivemos uma questãozinha técnica, né? Perdemos o áudio da Ju. Voltamos. E além de tudo, é um filme que você vai dar boas risadas, então acho que também a alegria também tem que ser o nosso local de atuação, né? Então, recomendo aí para quem quiser assistir no feriado. E uma recomendação que traz Fernanda Montenegro, um pouquinho depois do anúncio da aposentadoria da grande dama da atuação do Brasil, tá sempre valendo. Ju, obrigada demais pela participação. Que bom que você esteve aqui com a gente hoje, viu? Já me despeço aqui de você. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar aqui com vocês. E Ana Paula, o que é que você nos recomenda hoje como dica cultural para quem está nos ouvindo aqui no podcast 3x4? Eu sugeri, né, para os ouvintes, quando aqueles que moram no Rio de Janeiro, ou aqueles que vierem visitar o Rio de Janeiro, que revisem as raízes do nosso mercado de trabalho, né? As trabalhadoras e trabalhadores por mais de 4 séculos construíram e sustentaram a economia e a sociedade brasileira. Então a minha dica cultural, ela é turística, ela é gastronômica, ela é musical, né? É um passeio guiado pela Pequena África, aqui no Rio de Janeiro, e pelo Cais do Valongo, no centro do Rio, e pode terminar com uma boa roda de samba na Pedra do Sal, né? Conhecendo a cultura negra, conhecendo as negras, de todos esses trabalhadores que, 4 séculos, no nosso país, sustentaram a economia brasileira. Aliás, um projeto incrível, a Pequena África, é algo que quem tem oportunidade de ir à cidade do Rio de Janeiro deve realmente conhecer, e a gente percebe que o Brasil, pela primeira vez, está começando a valorizar mais e da maneira correta, com a devida luz, a contribuição da presença dos povos com origem no continente africano aqui no Brasil, que além de serem a raiz do nosso movimento trabalhador e da forma com que a gente encara o trabalho aqui no Brasil, também são a raiz de muita coisa que a gente vê no nosso país até hoje, de muita contribuição de luta. Voltando à dica da Ju, Eles Não Usam Black Tie, está disponível em plataforma de streaming, viu, gente? Vai lá no seu mecanismo de busca mais
usual, coloca Eles Não Usam Black Tie, que você vai achar como streamar aí o filme para você assistir mais essa grande produção. Ana Paula, me despeço de você também, viu? Obrigada demais pela presença aqui no 3x4. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Gostei muito do convite. Muito obrigada. Igor Carvalho, mais uma. Vamos para a próxima semana que vem. Da semana que vem estamos de volta. E é isso. Vamos para a nossa trilha, DJ Fabinho, para a gente finalizar os créditos do nosso 3x4. O podcast 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A produção é de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Fábio Balbine, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis. Não esquece que dá para acompanhar o nosso podcast no YouTube, nas plataformas de streaming e na Rádio Brasil de Fato. Até semana que vem.